A edição que eu tenho é de 1901. Parece que não é a primeira. Deixa eu ver uma coisa aqui. São lembranças várias, inclusive do fim do Império. Agora, no curso do livro, ele fala nos grandes oradores e destaca 5 como os maiores. Voz de combate, a do comandante excitando os soldados no acesso da batalha. A gesticulação garrida, as atitudes plásticas de Nabuco contribuíam para a grande impressão produzida pelos seus discursos. Consistiam dos seus movimentos habituais em meter as mãos nos bolsos das calças, ou então em enfiar 2 dedos da mão direita na algibeira do colete. Desses e outros gestos provinha-lhe vantajoso ar de desembaraço e petulância. No campo, estava sempre no campo. Então ele conhece essas lides do campo e tudo. É uma coisa que ele sabe fazer, bota ele para fazer alguma coisa, ele faz porque ele sabe. Todos os anos a gente ia passar um mês na fazenda. Porque o meu pai nasceu em Bagé, que fica na fronteira do Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai. Filho de um imigrante português. O meu pai era comerciante, mas o meu pai era português de nascimento e veio para o Brasil aos 13 anos de idade, sem nenhum familiar, sem nenhum conhecido, sem nenhum amigo, sozinho. E aqui viveu até morrer, nunca voltou a Portugal. O senhor pode imaginar que ele veio ainda no fim do século XIX, mas o senhor pode imaginar que numa pequeníssima aldeia, Passos de Gaiolo, Marco de Canaveses, a freguesia, pode imaginar como era essa aldeia no século XIX. A minha avó faleceu muito cedo. Então, meu pai foi criado pelas tias, irmãs da mãe dele, pelo pai, claro, naturalmente, que era um comerciante português, e pelos avós também. Ele tinha muito contato com o avô, que também era um imigrante. Ele veio do Uruguai, de família suíça. O nome Brossard é suíço. Lá numa altura ele perguntou o que eu pretendia estudar. Eu mostrei certa hesitação, assim e tal, né? E falei em direito e tal. E ele disse assim,
Não me lembro exatamente as palavras, mas ele diz assim, eu acho que deve preferir direito. A relação com os livros é um caso à parte. O livro procura o dono. Esse caso é típico. O Rui Barbosa ia entrar com ação no tempo do Floriano Peixoto, etc. Entrar com ação e encontra no bonde, naquele tempo as pessoas não davam de bonde, né? Por um juiz do Supremo Tribunal, que ele nunca disse o nome, mas diz assim, por sinal dos mais lidos, que perguntou se tinha fundamento uma notícia que ele lera no jornal, que ele entraria com uma ação, assim, 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 e ele disse que sim. E ele manifestou surpresa, e disse, mas eu não conheço uma ação. E ele ficou alarmadíssimo com aquilo, porque era um dos juízes mais lidos, como ele, e que não conhecia. Era com fundamento na Constituição, etc. Bom, e o que ele faz? Ele conta isso. Em 3 ocasiões ele conta, mas nunca diz um número. O que ele vai? Que ele vai à livraria, compra um exemplar desse livro e manda de presente ao juiz. Esse juiz é uma história da Suprema Corte, publicada em Filadélfia em 1892. É comemorativo do primeiro centenário da Suprema Corte Americana. E é um livro de uma edição de luxo, tal, bonita. E uma vez eu fui ao Rio, na Casa Rui Barbosa, para examinar esse livro, para citar uma citação. Citar, bem, página tal, assim, assim, assim. Pelo menos isso aí, vou dar. Poucos dias depois eu recebo 2 pacotes enormes, assim, que estavam. Abri o livro, estava aqui muito. No fundo, porque como esse livro é um livro grande, estava no fundo, servindo assim de base. Quando foi lá chegar a história da Suprema Corte, né? Do Carson. Eu tenho o hábito de escrever, assinar, botar a data e o lugar, etc. Quando abro o livro, o que é que eu encontro? A Sua Excelência, o Senhor Conselheiro Barradas, tem a honra de oferecer Rui Barbosa. Eu tenho mais livro do que posso. Quer dizer, eu tenho livros que compro e sei que eu não vou ler. Mas pelo menos prazer de ter o livro à minha mão, no momento que eu quiser eu tenho. E a minha leitura é da mesma forma que eu trato dos livros, é vício. Costumo dizer que é vício, né? São muitos livros. Teve uma época aí, algum tempo, que ele disse que ia parar de comprar, mas não acreditamos muito, porque ele ama de paixão os livros. Enfim, sempre tem que se pensar no espaço para os livros. Ele vai a São Paulo, ele vai nas livrarias, as livrarias conhecidas dele lá, chega lá, faz visita, pergunta o que tem de novo. Apesar dele dizer que ia parar de comprar, não acredito. O apartamento onde eu moro era para ele morar, porque lá pelas tantas nós achamos que ele tinha que se mudar para um apartamento, então nós acabamos mandando reforçar a laje, estava em construção. No fim ele não foi para o apartamento, ficou lá a laje reforçada, mas era para poder levar parte dos livros, porque a outra parte então ia ficar nós íamos acomodar em outro lugar. Acabou ele ficando aqui no mesmo lugar, ele e os livros. Terminei o ginásio lá e não havia para prosseguir, então era só Porto Alegre, especialmente para direito. O meu curso acadêmico foi um curso normal e também posso dizer que tive grandes professores e outros nem tanto.
A minha mãe sempre teve uma participação muito intensa na atividade profissional e política dele. A minha mãe se formou em Direito, numa época que ninguém estudava Direito. Ela se formou em 2 anos ou 3 depois dele. E era raríssimo isso, mulheres estudarem. Eles se conheceram na Faculdade de Direito. Na metade do curso jurídico, quando eu estava exatamente no 3º ano, irrompeu a campanha contra a ditadura, contra o Estado Novo. E então a mudança foi realmente extraordinária. Eu sempre me lembro que 1 ano antes de começar essa campanha, eu estava conversando, até o local, eu me lembro, eu estava conversando com creio que 4º ou 5º anista, que estava já no fim do curso. E eu sei que eu falei em voto, falei em votação, e se eu tivesse falado em mula sem cabeça, não teria causado maior espanto para um estudante que estava terminando o curso, né? Era tão, digamos assim, o ambiente que predominava e que subitamente foi quebrado aquilo. E que provocou uma efervescência muito grande. Permitiu me aproximar de muitas pessoas que para mim eram inacessíveis, né? Mas que o convívio permitiu. Né? Eu ainda era estudante quando fui feito candidato pelo meu partido, Partido Libertador, partido pequeno. Estabeleci como dogma, é que nós fazemos parte de uma sociedade, não é porque queiramos, não, mas porque nascemos nela, vivemos nela e... Quer dizer, a atividade política tal, é uma condição da própria cidadania. A gente sempre estava junto e sempre participava, então virava quase um assunto de família. Virava um tema de família, não havia assuntos que não fossem conversados ou discutidos. Muito raramente, muito raramente. E depois, podia ser no momento, mas depois eles vinham. Então, nesse sentido, na nossa casa sempre se compartilhava tudo. O único ensaio importante que foi escrito no Brasil sobre o tema é o livro sobre o impeachment, né? Até hoje isso virou um clássico da literatura jurídico-política, vamos dizer assim, brasileira, porque não encontra símile, não tem similar, né? Eu tinha escrito uma tese de concurso sobre o impeachment. São 200 páginas impressas, tá? E aquilo foi um trabalho muito meditado, muito estudado, porque por que eu escolhi aquele assunto? Por uma coisa que eu não podia entender. Eu li um autor inglês e ele dizia uma coisa, eu li um autor americano e ele dizia outra coisa. Ambos escrevendo em inglês, ambos se serviam da língua inglesa, ambos usavam impeachment. Bom, na Inglaterra se dizia que era um instituto, um processo criminal, e nos Estados Unidos que não era criminal, que era político. É que na Inglaterra era criminal até uma certa altura, no século XIX. Mas já no fim do século XIX, ele foi perdendo o talento de fazer um longo processo, que muitas vezes terminava lá na Torre de Londres com a decapitação. Era muito mais simples botar uma moção de desconfiança, tirava do governo. E assim, ao passo que nos Estados Unidos, cuja Constituição foi elaborada no fim do século XIX, já depois que na Inglaterra se processava embora teoricamente ele continuasse uma processão criminal, em que a Câmara dos Comuns tinha poderes, inclusive, de definir o crime, no caso, né? E de aplicar a pena. Inclusive a pena de morte. Então, os Estados Unidos já adotaram o impeachment,
mas estabelecendo que a sentença não poderia ir além da destituição e da inabilitação para o exercício de outro cargo. Inclusive o livro foi fartamente utilizado naquele episódio do impeachment do Collor, né? Porque não havia outro na literatura jurídica brasileira. É claro que haveria um tratado de direito constitucional, haveria alguma coisa sobre impeachment, mas não com aquela largueza como está no livro do Prosac. No Brasil, como nos Estados Unidos, por ser o caso do impeachment, era estranho à competência do Poder Judiciário. A Constituição diz que a lei não pode. Agora, a Constituição pode. E a Constituição fez. Era uma Assembleia numerosa e que estava muito fragmentada. Aquelas correntes que existiam no MDB, que eram um convívio obrigatório, né? Porque eram só dois, um do governo e um da oposição. Aquilo veio à tona. E mais do que isso, antes já os cérebros governistas tiveram a ideia de abrir aquilo que era proibido até então, que era ter mais de 2 partidos, então era só registrar um programa, botar no cartório e estava feito. Então a fragmentação foi e continua hoje, né? E nós temos hoje 39 ou 40 partidos. Fui consultor-geral da República. Esse é um cara que eu gostei muito, porque é puramente jurídico. Eu tinha um cliente, que era o presidente da República. Só. Realmente era muito bom. Lá no Ministério eu fiz algumas coisas que foram interessantes. A primeira delas essas coisas penitenciárias, isso aí sempre me impressionou muitíssimo. Né? Então eu conversei com o presidente sobre isso aí, esse setor tinha sido abandonado. E é claro, não dá popularidade a ninguém construir uma cadeia, uma penitenciária, não dá penitenciária, não dá voto também. Né? Ao passo que pode botar um pingo d'água na praça, olha que bonitinho. Né? Então, bom, já que não dá para fazer meia carcerária, prisão, pelo menos que fazer uma, né? Uma por estado. É uma coisa simbólica, para começar isso aí. E foi feito em todos os estados uma carcerária, maior, menor, etc. Mas era para continuar. Né? Mas fazia muito tempo que a maioria dos estados não fazia uma. Eu nunca imaginei que pudesse ser nomeado para o Supremo Tribunal. Antes de assumir, já nomeado, eu escrevi uma carta ao presidente Ulisses Guimarães, carta até um pouco longa, me despedindo e dizendo que encerrava a minha atividade. Fiz algumas considerações de natureza política sobre o que tinha acontecido, o que tinha sido feito naquele período de dificuldades homéricas. Só Deus ou o diabo sabem o que a oposição sofreu naquele tempo, com a complacência de muita gente boa. E, ao mesmo tempo, uma ocasião de agradecer, de fazer um elogio da pessoa dele. Eu disse que ele tinha se eternizado em vida, se tornado um imortal. A Constituição estabelecia no artigo 192 que os empréstimos, o juro real,
seria limitado em 12%. E terminou, não se sabia o que era juro real, etc. E eu não tive que votar. E outra coisa que na Constituição não tinha uma definição de juro, etc. E no meu corpo votar, eu disse, mas olha, foi alegado isso. A Constituição não diz. Não diz, é claro, ele não podia dizer. Afinal de contas, a Constituição não é vocabulário, né? Nem guia telefônico. Nem tem o nome de todos os assinantes, etc. Agora, até vou ficar só no Código Civil, que é a lei, né? Depois da Constituição, a mais importante lei. Mas o Código Civil fala sobre muitas coisas que também se definiram, né? Por exemplo, fala em vida, fala em morte, fala em nascimento, fala em amor, fala em ódio, fala em... Todas essas palavras não são definidas, mas todo mundo sabe o que é, né? E aí eu digo, bom, a gente sofre aqui, mas pelo menos tem que se divertir um pouco. E disse que o advogado tinha feito aqui, eu tinha ficado vivamente impressionado, porque imagino só uma reunião de sumidades. Eu tinha se reunido num congresso no Canadá, segundo informava o doutor advogado, e tinha havido esse impasse, ninguém sabia o que era, afinal de contas, juro. Mas isso me faz lembrar o seguinte, algumas coisas me fazem pensar que a esse congresso seguramente não compareceu nenhum mutuário, porque um bancário sabe o que é juros. É como aqueles vida, morte, amor, do Código Civil. Todo mundo sabe o que é. Nascimento, não. Porque o banqueiro, os mutuários sabem. Mas não é só isso, ainda tem mais. É que imagine só o seguinte, que sem saber o que é juro, até hoje eu não tenho notícia de um banqueiro que tenha tido dificuldade em cobrar juros. Não sei se conhecem alguém. E, sem saber, eles cobram. Agora, imagine só se soubessem o que não cobraria. É uma sociedade de 11 sócios. Esses 11 sócios, naquele tempo, moravam todos no mesmo prédio. Trabalhavam no mesmo lugar. E, querendo ou não querendo, se encontravam praticamente todos os dias da semana, salvo sábado e domingo, e o convívio ali era obrigatório. E mesmo no sábado e domingo era comum que houvesse um ponto de encontro, de modo que havia uma proximidade muito grande. Mas, coisa curiosa, havia cordialidade entre os ministros, mas não havia intimidade. O grande talento foi o morador, né? É um morador realmente requintado, é um homem culto, preparado, às vezes usa um vocabulário não tão comum, porque é muito inspirado pelo seu grande ídolo intelectual, que era o Rui Barbosa, mas é sempre alguém que se ouve com a máxima atenção. Dos 5 grandes oradores selecionados pelo deputado Afonso Celso, Rui Barbosa é um deles. Começa assim. Este assombrava como um fenômeno. Baixo, franzino, compleição mórbida, parecendo insuscetível do mais leve esforço e prestes a desfalecer. Falava 2, 3, 4 horas consecutivas, sem repousar, sem soluções de continuidade, sem se servir de uma nota, sem molhar a garganta, sem que um instante o afrouxasse ou se empanasse
o timbre de sua voz extensa e mordente. Os olhos semicerrados, por causa da extrema miopia. Gestos escassos e vagos, quase imóvel na tribuna, à guisa de um sonâmbulo. Fisionomia impassível, de sua boca escorria ininterrupta, sempre cheia e volumosa, a caudal de palavras cristalinas, prodigiosa máquina de falar.